Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como sempre, agradeço a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós vamos falar com o professor Flávio Tartucci, diretamente aqui do escritório Lauri Volpon e Defina Advogados Associados. Ele é meu colega advogado, mestre e doutor em Direito Civil, coordenador e professor em cursos de pós-graduação, consultor jurídico, parecista, autor de inúmeras obras jurídicas, como essas que estão aqui, já a gente vai falar. A nossa pauta de hoje, Direito de Família no Universo Contemporâneo. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Professor Flávio Tartucci, prazer imenso em falar com o senhor, poder falar aqui para o nosso portal, é uma alegria imensa, muito obrigado. Obrigado, é uma honra mais uma vez, Marcos, falar com vocês, é a segunda vez já, e voltar aqui à região de Ribeirão Preto. Eu sou do sul de Minas, originalmente em Passos e há muito tempo já em São Paulo, mas é sempre uma grande honra voltar aqui para essa região que eu tanto gosto. Que bom, doutor. Então, a gente quer começar falando um pouquinho, eu sei que essa aqui não é a obra mais recente, mas praticamente aí o senhor estava falando, né, que é uma coleção das mais interessantes. Fala um pouquinho da obra, doutor. Bom, esses dois livros compõem a coleção de Direito Civil, que hoje é editado pela Forense, é uma das editoras mais antigas do país. São 6 volumes, parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões. E é uma coleção muito adotada nas faculdades de Direito, inclusive aqui na nossa região, né, a região de Ribeirão, Franca, o que me deixa muito orgulhoso de ver essa obra tão difundida hoje. Que bom, né, professor? Mais uma, né, doutor? Sim. É isso mesmo. Agora, nós vamos falar de um assunto aí que está sempre aí em pauta, né? A família, o direito de família, né, professor? Nós temos, quem sabe aí, um dos mais tênues tópicos, né, do direito, ou seja, questões relacionadas à família. É isso mesmo, né, professor? Sim, sem dúvida, inclusive porque as demandas atuais, Marcos, são demandas de pleitos de novas entidades familiares, sim, né? Sim. O que gera alguns conflitos muitas vezes, mas esse é um tema que sempre esteve na pauta, né? O debate a respeito da formação da família brasileira. É verdade, é isso mesmo. Professor, agora no viés, né? A sociedade familiar, ela mudou, podemos dizer assim, que foi, assim, mudou drasticamente, principalmente agora nas últimas 2 décadas, né? A legislação acompanhou? Olha, infelizmente não. Na verdade, as grandes inovações, as grandes mudanças que nós tivemos nos últimos tempos em matéria de direito de família e também em matéria de sucessões, né, já que esses dois ramos andam muitas vezes em conjunto, foram respostas dadas pelo Poder Judiciário. Certo. Especialmente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Certo. Então quer dizer que não é bem que nem a gente gostaria que fosse por enquanto. Sim. A legislação é bem tímida, né? E em alguns campos até trazendo problemas técnicos graves, como por exemplo a questão da guarda compartilhada, que nunca encontrou uma estabilidade. Temos uma mudança recente problemática. E a adoção também, muitas mudanças sucessivas, é um tema realmente que ainda não encontrou uma estabilidade legislativa. Certo. Agora, o que pode ser refletido, professor Tartucci, sobre famílias monoparentais, né? Tem as binucleares, unipessoais, além daquelas decorrentes, né, da parentalidade socioafetiva? Bom, a Constituição, ela prevê um rol de entidades familiares, prevê o casamento, prevê a união estável e prevê a família monoparental, que é aquela constituída por um dos ascendentes e os seus filhos. Por exemplo, um pai que vive solitariamente, que vive com seus filhos. Mas a nossa jurisprudência entendeu nos últimos tempos que existem outras entidades familiares além do rol, né? Como a família socioafetiva, decorrente de recomposição familiar, família homoafetiva, né? Decorrente de pessoas do mesmo sexo, que é um tema sempre polêmico, por decisão do STF, foi reconhecida como tal,
né? Então, há uma ampliação, como eu disse aqui, por parte da nossa jurisprudência. Certo. Agora, como o senhor vê, né, o binômio aí, sociedade e pragmatismo legal para os novos modelos e conceitos de família? Bom, é aquilo que também já foi destacado, né? O legislador não consegue acompanhar a mudança da sociedade, né? Nós tivemos recentemente uma discussão no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sobre a possibilidade de escritura pública de relação pluriparental, quer dizer, uma relação poliafetiva. Se haveria a possibilidade de um homem e duas mulheres, por exemplo, celebrarem uma escritura pública dizendo que aquela entidade seria uma união estável, né? Existiram escrituras públicas no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo admitindo, mas o Conselho Nacional de Justiça, decisão recente de junho desse ano de 2018, proibiu a celebração dessas escrituras. E muita gente hoje tem feito até contratos de sociedade, né, para fugir aí do direito de família e tentar regulamentar no direito contratual essas situações. Quer dizer, sempre há essa tensão, esse pleito de novas entidades familiares. Ora o judiciário tutela, ora não tutela. O senhor acha que, de uma certa maneira, essa proibição veio frustrar também aí muitos que pretendiam celebrar esse tipo de documento? Olha, a minha opinião, que inclusive eu defendo no meu livro, é que eu não vejo como proibir esse tipo de ato. Né? Eu não vejo como sendo um ato nulo, mas acho que pode ser um ato eficaz ou não, dependendo do caso concreto. E, aliás, eu tive a honra de ter sido citado por um dos conselheiros do CNJ nessa linha, mas a decisão final foi no sentido de que não é possível. É isso mesmo. Olha, meus amigos, você está comigo aqui no ADVJus e hoje nós estamos falando com o professor, o Dr. Flávio Tartucci, e nós estamos falando diretamente, a nossa gravação de hoje é aqui do escritório do nosso, aqui de Ribeirão Preto, né, do Laure Volpon e Defina, advogados associados, que nos gentilmente cedeu o espaço aqui, ok? Eu quero que você fique ligadinho agora nesta, que eu costumo dizer que é o sucessão do ADVJus, que é a nossa estante jurídica. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Coleção de Direito Civil, Lei de Introdução e Parte Geral, 14ª edição, de autoria do professor Flávio Tartucci, editora forense. Coleção de Direito Civil. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, nós vamos fazer um dia de intervalo, você sabe que é rapidinho. Aguarde, por favor. Segundo o encontro ADVJus ADV Especial. Apoio Ateliê da Pizza. A pizza feita com arte, sabor e qualidade incomparáveis. PMG Corretora de Seguros. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Faça o seu. JP Queijos Canastra. Receba esta delícia em sua casa. Você merece. Equalisystem Informática. Conheça o novíssimo Legale Web. Perfeito para qualquer tipo de advocacia. Ateliê da Pizza. As melhores pizzas da cidade em um ambiente único. Qualidade e sabores incomparáveis, somente no Ateliê da Pizza, 39161990 e bom apetite! JP Queijos Canastra, todos os tipos de queijos originais e tradicionais da Serra da Canastra. Faça seu pedido e receba em casa sem custo adicional. 988269293. Legal, estamos de volta com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos falando aqui com o professor Flávio Tartucci. Ele é autor, parecista, enfim, tem realmente aí, autor de várias obras, né? Uma delas está aqui comigo. Ele tem realmente um rol de serviços prestados em favor do direito, especialmente o direito de família. E a nossa pauta de hoje é justamente nesse vetor. Nós estamos falando sobre o direito de família no universo contemporâneo, especialmente depois da edição aí dos códigos, né, professor? De tudo que o senhor já estudou, pesquisou, escreveu, né, para traçar um perfil assim da sociedade brasileira, principalmente focado mesmo ali naquela família tradicional e as suas mudanças. Deu para observar que a nossa sociedade, ela é conservadora ou não?
Depende, em alguns temas sim, em outros temas não. E depende do foco e depende da região, né? Sim. Nós temos, sem dúvida, centros que são centros mais conservadores e centros que são centros mais avançados, né? O que eu acho que o que mudou efetivamente nos últimos tempos é a reconstituição familiar. As pessoas hoje, os casamentos, as uniões duram menos tempo, sejam elas homo ou heteroafetivas, mas as pessoas continuam casando, né? Então casam, separam, divorciam, mas a família continua sendo o núcleo fundamental da sociedade brasileira. Certo, é por aí mesmo, né? Agora, doutor, nessa linha, né? Como o senhor vê a atuação de integrantes aí, principalmente da magistratura, né? No trato com questões, até certo ponto de vista, vistas aí, né, como heterodoxas? Bom, sobre a união homoafetiva, geralmente isso é um tema que é apontado como um exagero que o Supremo acabou fazendo no seu julgamento. Eu não vejo como exagero, né? Eu acho que havia ali uma questão de tutela de minorias, ou se dá ou não se dá o direito, então achei que o Supremo, nesse caso específico, não houve um exagero. Eu tenho visto que na nossa área de direito privado, os avanços são muito grandes, especialmente com as decisões do Superior Tribunal de Justiça, que mudou o enfoque do direito de família no Brasil nos últimos tempos. Professor Flávio Tartucci, quando se fala em família, sociedade familiar, né, o senhor acha que nós estamos realmente aí caminhando para uma seara da evolução histórica, ou nós estamos, talvez, numa trilha que pode, quem sabe, nos levar até para uma decadência? Eu não vejo como sendo um caminho para a decadência, eu vejo como algo evolutivo, né, para tutelar direitos de pessoas que não tinham direitos e que hoje passaram a ter direitos, né? Não vejo como algo decadente, Marcos. Acho que muitas vezes a sociedade ela é cíclica, ela é pendular, existem movimentos mais avançados, conservadores, né? Hoje talvez a gente viva tudo ao mesmo tempo, mas eu vejo como uma evolução, não como um retrocesso. Certo. Doutor, nós temos aí a nossa Constituição vigente, ela é uma Constituição, assim, inegavelmente, ela realmente veio ali amplificar direitos sociais, né? O senhor acha que, assim, como que o senhor considera, né, a edição dessas novas medidas aí dos códigos novos, especialmente o Código Civil, o Código de Processo, no trato em conjunto com a Constituição? Bom, eu sou seguidor de uma linha do direito civil que é o direito civil constitucional, que propõe interpretar o direito civil de acordo com a Constituição. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo, uma decisão impactante, que foi o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, né, que trata da sucessão do companheiro. Então o Supremo disse que isso seria discriminatório em relação à união estável e acabou colocando o companheiro ao lado do cônjuge na escala sucessória. Então acho que o direito civil, aliás, todas as normas infraconstitucionais, o Código Civil é o caso, devem ser interpretados de acordo com a Constituição. Certo. É por aí, né? Tem que justamente ter aquela sinergia, aquela sintonia, né, doutor? Agora, os assuntos de família, eles requerem atualmente respostas, além de inovadoras, respostas rápidas, né? O senhor acha que, por isso, né, tornam-se fundamentais na reinterpretação das normas legais, doutor? Olha, algo importante para a celeridade, o Código de Processo Civil, da outra vez que a gente conversou justamente sobre essa questão de celeridade, que o Código de Processo Civil ia aumentar, o senhor me perguntou se ia aumentar ou não a celeridade. A verdade é que houve um aumento de celeridade, não só pelo CPC, mas também pelo processo eletrônico, né? Mas uma medida que eu concordo que tem que ser mais efetivada é a extrajudicialização, a desjudicialização. Muitas das questões de direito de família podem ser resolvidas nos cartórios. Né? Então, acho que esse é um caminho saudável para as pessoas resolverem os problemas. E eu, inclusive, agora no nosso bate-papo jurídico aqui, falar justamente, doutor, a respeito da possibilidade da mediação, da conciliação no direito de família. Isso aí realmente pode trazer uma celeridade. A solução consensual dos litígios, eu tive uma participação esse ano assessorando o Senado Federal, um projeto de lei, que é o projeto de lei de desburocratização, que justamente pega soluções que são soluções consensuais e levam para o cartório. Então, por exemplo, a possibilidade de se fazer o divórcio no cartório, mesmo havendo filhos menores ou incapazes, com a atuação do Ministério Público no cartório. Sim, como acontece, que agora por exemplo, ainda não é possível. Não, né? não é possível. Como acontece em Portugal.
né? Ou fazer o inventário no cartório, mesmo havendo testamento, que hoje não é possível. Né? Então, muito além até da mediação e a conciliação, existem medidas também que a gente pode levar para o cartório. E isso a gente resolve no dia, né? As pessoas têm a resolução do problema no próprio dia. E aí, nesse caso, traz 2 benefícios, né, doutor? Além da celeridade, né? Vamos dizer assim, a desobstrução do Poder Judiciário. Isso. Né? Só há um problema, às vezes pode ser que o custo seja um pouco maior do que do Judiciário. Mas é bom a gente relembrar que no mundo contemporâneo, tempo é custo, é dinheiro. Então, você resolver uma coisa definitivamente no cartório pode ser muito mais saudável economicamente do que você ficar muito mais interessante, muito né? tempo. Né? É isso mesmo. Professor, é possível vislumbrarmos um direito cada vez mais inclusivo, igualitário e que valoriza a subjetividade? O senhor vai responder essa questão para mim já, depois dessa participação do ADV especial, que eu quero que você confira comigo aqui. Veja. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Em tempos de Operação Lava Jato, dentre outras várias relevantes ações que buscam combater a corrupção e o crime organizado, não raramente nós ouvimos dizer que determinado acusado, principalmente político ou empresário, solicitou ou lhe foi concedida a prisão domiciliar. Mas afinal, quando um acusado e preso preventivamente pode requerer a prisão domiciliar? Em primeiro lugar, nós esclarecemos que, segundo o artigo 317 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência. Isto é, o autor do crime ele permanece preso, porém não numa cadeia pública, mas sim na sua casa. Ele não pode sequer se ausentar da sua própria residência, salvo com autorização judicial. E já o artigo 318 do Código de Processo Penal, ele elenca quais são as possibilidades que autorizam o juiz a substituir uma prisão preventiva para uma prisão domiciliar. A saber, quando o acusado for maior de 80 anos, é uma das possibilidades. Quando o acusado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Também quando o acusado for uma pessoa imprescindível aos cuidados especiais de uma outra pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E quando for uma acusada gestante, aí também é cabível o pedido de prisão domiciliar. Se for uma acusada mulher e ela tiver um filho de até 12 anos de idade incompleto, também é cabível o pedido. E se for homem e tiver um filho de até 12 anos de idade incompleto, desde que essa pessoa seja a única responsável pelos cuidados dessa criança, também é cabível o pedido de prisão domiciliar. Apesar da legislação enumerar todas essas hipóteses aqui que nós mencionamos, nós entendemos que esse é um rol exemplificativo, ou seja, nada obsta outras possibilidades para a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar. Um claro exemplo é o cumprimento da pena em prisão domiciliar por falta de vaga no cárcere público. É importante anotar que, em qualquer caso, o requerimento da prisão domiciliar deve estar instruído com documentos hábeis e a análise também deve ser feita individualmente, caso a caso. Se você tem alguma dúvida sobre os requisitos da prisão domiciliar e entende que tem a possibilidade desse direito, procure um advogado da sua confiança. Muito obrigado pela sua atenção e um caloroso abraço. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, é para um cafezinho, voltamos já, aguarde por favor. Segundo encontro ADV Jus, ADV Especial. Apoio Ateliê da Pizza. A pizza feita com arte, sabor e qualidade incomparáveis. PMG Corretora de Seguros. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Faça o seu. JP Queijos Canastra. Receba esta delícia em sua casa. Você merece. Equalisystem Informática. Conheça o novíssimo Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Equalisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Primeiramente aí, uma satisfação, uma honra estar falando com vocês e realmente a gente está aí se colocando aí à disposição de toda a OAB para poder tentar uma mudança, tentar uma renovação. A gente entende que toda a perpetuação aí no poder ela não é salutar. A OAB seccional e talvez até a OAB local esteja talvez enfrentando esse problema e a gente não concorda com isso. E nós entendemos que agora talvez fosse a hora de, junto com a oposição, e só se fosse a oposição, tá, virmos e trabalharmos para estar pela OAB e para a OAB para trazer algo novo. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos falando com o professor Flávio Tartucci. A gente está falando a respeito do direito de família. A nossa pauta é o direito de família no universo contemporâneo. Professor, aqui me reportando novamente aquela questão que eu já te falei, né? É possível vislumbrarmos um direito cada vez mais inclusivo, igualitário e que valoriza a subjetividade? Sem dúvida. Foi assim que o direito de família contemporâneo brasileiro foi construído, mais até do que a subjetividade, a afetividade, a valorização da interação das pessoas, como aconteceu na união afetiva, como existe o debate da indenização do abandono afetivo e também na parentalidade socioafetiva. Certo. E justamente esse é o binômio que eu queria colocar para você fazer uma reflexão. Sobre a parentalidade socioafetiva, sem dúvida. Esse é um tema importante, surgiu no Brasil a partir de um trabalho de um professor mineiro, João Batista Vilela, né? Gente boa. Escreveu sobre desbiologização da paternidade e houve uma grande contribuição doutrinária do ministro Fachin, quando era doutrinador, a respeito desse tema, que é justamente a formação das entidades familiares, dos vínculos de filiação, a partir da chamada posse de estado de filho, quer dizer, o filho de criação ter o mesmo status do filho biológico, o que o Supremo acabou concluindo em 2016, e mais do que isso, o Supremo passou a admitir até a multiparentalidade, que a pessoa tenha um vínculo com o pai biológico e tenha também com o pai de criação, né, para fins alimentares, para fins sucessórios. Essa é outra decisão do Supremo, que eu gostaria de destacar como uma decisão revolucionária no campo do direito de família. Que bom, né, doutor? Agora, como o senhor vê, né, assim, evidentemente tem algumas coisas aqui que tornam-se até redundante, mas é de propósito, né, doutor? Tem algumas pessoas que eles acham que a única fórmula realmente de um avanço do direito de família vir atender os anseios de quem o precisa, de quem é necessitado, é justamente aquele viés apenas da mediação, que é realmente que tire lá aquela possibilidade de ingresso até na justiça. Nós já falamos isso um pouquinho, mas eu gostaria que o senhor deixasse sublinhado, né? Porque também para isso precisa um preparo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A minha irmã, Fernanda Tartucci, que é professora também, escreve sobre esse tema, eu debato muito sobre ela. E não só ela, como a professora Gisele Groeninga, que é uma psicanalista, especialista já nos concedeu entrevista. Sim, elas têm uma frase que no Brasil tem mais curso de mediação do que mediação em curso, né? Que na verdade a gente precisa efetivar mais isso. A mediação acabou virando uma espécie de mantra que todo mundo alega mediação, mas a gente precisa ver mais efetividade dela. É quase um tabu ainda, né? Isso. E a gente precisa de preparo, né? O preparo, que os mediadores sejam remunerados, que sejam preparados para tanto, né? Eu acho que é algo que ainda o CPC trouxe, mas que precisa ser efetivado, especialmente pelo Estado. Precisa ser tratado com um pouco mais de eficácia, de zelo, né, doutor? Agora,
Fala-se muito, né, que a nossa Constituição em vigor, a de 88, né, que ela instrumentalizou a dignidade humana. O senhor acha que a partir daí a família passou, assim, a ser um ponto de afirmação até da cidadania? Sem dúvida. E aliás, os julgados que eu citei aqui hoje, do Supremo, do STF, sobre reconhecimento da família homoafetiva, sobre a questão da família socioafetiva e também da inconstitucionalidade do 1790, todos esses julgados citam como um dos fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Existem, muitas vezes, desvios da utilização desse princípio, não há a menor dúvida. A gente também precisa procurar formatar mais a aplicação desse princípio quando necessário, mas, sem dúvida, é um avanço, né? E é algo que realmente tornou o direito de família algo muito rico dentro da seara do direito privado. Se a gente colocasse um parâmetro, né, da aplicação do direito de família, da vivência aqui com o direito de família, com nações mais desenvolvidas, como que o senhor acha que nós nos situamos? Olha, hoje o nosso direito de família está próximo, eu faço parte de um instituto internacional, o ISFL, International Society of Family Law, já participei de 2 congressos mundiais de direito de família. O nosso direito de família hoje é próximo daqueles países tidos como ultra avançados, né? Como Bélgica, Holanda, os países nórdicos, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, a união estável sendo tratada com status até de próximo ao de casamento. Né? Em muitos países chama de união de fato, aqui nós chamamos de união estável. Né? Temos aí avanços em matéria de alimentos, em matéria sucessória. Então eu coloco o Brasil ao lado desse país como um dos países mais evoluídos hoje em matéria de direito de família do mundo. Que bom, né, doutor? Porque o Brasil ele sempre recebe tantas críticas aí, né, de uma assim, vamos dizer, uma postura um pouco desgarrada, né, das coisas mais importantes, das coisas que estão aí. A minha visão é outra. Eu acho que nós somos bem avançados. Que bom, né? O senhor acha que, inclusive, nós temos também aí, o senhor já deu um exemplo aí de países que nem precisaria esse que eu estou indo buscar, né? Que o senhor está falando, inclusive, de países nórdicos. Mas aqui com o direito norte-americano também estamos nesse Não. O direito norte-americano é um sistema common law, é bem diferente do nosso, né? Sim. Mas é curioso, porque eu já vi debate, por exemplo, de professor americano nesse instituto, defendendo a família poliafetiva por razão religiosa, porque era mormon, né? E também esses conflitos, eles existem em todos os campos, né? Mas o nosso sistema é de civil law, né? Nós adotamos algo do common law recentemente, então nós temos um modelo bem distante do modelo americano do norte. Que bom, né, doutor? Meus amigos, mais um ADV especial, aqui no ADV Jus. Confira comigo aí. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje estamos de volta com mais um tema relevante em direito tributário. As empresas do Simples Nacional devem ficar em alerta para as notificações que estão recebendo da Receita Federal quando a receita declarada é inferior à receita recebida, percebida no cruzamento com cartão de crédito e débito. O assunto é de extrema importância também para as empresas do lucro real e presumido. As notificações são referentes ao ano de 2014 e o objetivo é fazer com que os contribuintes se autorregularizem, isto é, recolham a diferença do imposto antes que seja aberto um processo de fiscalização pela própria Receita Federal. O cruzamento com cartão de crédito ou débito é feito entre a declaração do Simples Nacional e a DECRED, que é a declaração de operações com cartões de crédito, enviada pelas administradoras de cartões de crédito. O município de São Paulo, ISS, e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ICMS, também estão com ações semelhantes, mas através de fiscalização direta. O objetivo é o mesmo: cobrar diferença de imposto das empresas com receita declarada inferior à receita recebida via cartões. Alerta! Para evitar penalidades e outros problemas com o fisco, é importante que as empresas emitam corretamente os documentos fiscais de suas operações, histórico de cruzamento com cartão de crédito ou débito. Desde o ano de 2003, as administradoras de cartões enviam semestralmente para a Receita Federal toda a movimentação das pessoas físicas e jurídicas realizadas através de cartões de crédito e débito. As informações são transmitidas para a Receita Federal através de uma declaração denominada DECRED, instituída pela Instrução Normativa 341/2003 da Receita Federal. As informações enviadas compreendem tanto os pagamentos quanto os recebimentos das pessoas
físicas e jurídicas. Essas informações são compartilhadas pela Receita Federal, estados e municípios para fins de cruzamento de informações tais como receita declarada versus receita recebida via cartão de crédito e débito, bem como cruzar as despesas das pessoas físicas e renda declarada. Portanto, é importante que o contribuinte fique muito atento a essas alterações e a esses novos procedimentos da Receita Federal. Hoje ficamos por aqui. Um até logo e voltaremos em breve com mais temas relevantes em direito tributário. Até já! Ok, muito obrigado, doutor. Doutor Flávio Tartucci, olha, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas eu tenho aqui um breve parêntese para fazer, né? Eu soube que o senhor, a pedido, né, colocou o seu nome à disposição, né, por uma causa nobre, que é justamente uma tentativa de mudança nos destinos da nossa seccional paulista. É isso, doutor Flávio? Eu nunca tinha me envolvido em eleição da OAB de São Paulo. Pela primeira vez, 20 anos depois de formado, eu resolvi me envolver a pedido do meu amigo Leonardo Sica, também da professora Patrícia Vanzolini, e estou aí na chapa 14 para mudar a OAB de São Paulo com várias ideias novas, especialmente na ESA, que me foi atribuído, né, como conselheiro estadual. Então, pedindo aí o apoio dos meus alunos, ex-alunos e leitores para a gente poder efetivamente mudar a OAB de São Paulo. Tá certo. E além do doutor Flávio, você já viu no nosso intervalo aí também o doutor Gustavo Defina, que vai também participar desta empreitada, ok? Olha, eu fiquei muito feliz, extremamente honrado em poder falar contigo mais uma vez. Muito obrigado pela participação conosco no nosso programa de TV, no nosso portal jurídico, doutor Flávio. Muito obrigado, é uma honra, Marcos, e sempre à disposição de vocês, da ADV Jus, já acompanho há muito tempo. É uma honra para mim sempre aqui em Ribeirão falar com você. Tá certo. Eu quero mais uma vez ratificar meus agradecimentos aos meus colegas da Laure, Volpon e Defina, advogados associados, que foram nossos anfitriões nessa entrevista com o Dr. Flávio Tartucci. Meus amigos, vocês podem rever essa entrevista com o Dr. Flávio Tartucci, é muito fácil, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjusnet. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.